Glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor, amém. Sejam bem-vindos nesta noite, amém. Você também que nos acompanha na internet, seja bem-vindo. Quero dar uma oportunidade também para que você compartilhe essa live, amém. Quantos querem ouvir o coração de Deus nessa noite? Amém, só irmã? Quantos querem ouvir o coração de Deus nessa noite? Diga amém. Glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Pega a sua Bíblia, queridos. Vamos abrir comigo no livro de Jeremias, no primeiro capítulo. Jeremias, capítulo de número 1. Eu tenho, pela graça do Senhor, tido a oportunidade de ouvir Deus falar no nosso coração, amém? E como é bom, como é maravilhoso ouvir a voz do Senhor. Como é bom, como é maravilhoso quando Deus te direciona, Ele mostra, quando Ele fala aos teus ouvidos. Nós temos aqui uma grande oportunidade, amém? Fala para o seu irmão assim, qual é a oportunidade que você está buscando de Deus nessa noite? Aleluia, glória a Deus, amém? Capítulo 1, de número 1, versículo de número 12, diz assim: Disse-me o Senhor, viste bem, pois eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Eu vou repetir. Disse-me, pois, o Senhor, vistes bem, pois eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Amém? Eu quero compartilhar com você nessa noite uma mensagem. Eu quero falar sobre o caráter da fidelidade de Deus. Amém? Talvez algumas coisas que eu vou falar aqui nessa noite você fique chocado. Talvez você vai dizer assim: meu Deus, eu não sabia que era dessa forma. Eu quero falar um pouco sobre esse caráter da fidelidade de Deus. Amém? Esse texto aqui está falando claramente de que Jeremias, quando recebe uma chamada do Senhor, uma chamada de Deus, ainda menino, ou seja, não só uma criança espiritual, mas também um menino com pouca idade, e o Senhor libera uma promessa sobre a vida dele, dizendo: a minha palavra que sai da minha boca, eu vou cumprir sobre a sua vida. Amém? E esse termo que ele usa ali, velar, algumas versões está escrito assim, vigiar ou zelar. Ele tem o mesmo contexto de ter cuidado. O caráter de Deus é o cuidado que Ele tem para conosco. O caráter da fidelidade de Deus é a prova das coisas que Ele manifesta através da sua voz. Amém? Você pega lá no livro de Gênesis, você vai ver que pela palavra de Deus, a Bíblia fala que todas as coisas foram criadas. Deus abre a sua boca e diz: haja luz, e houve luz. Amém? Então o poder de Deus está na sua palavra, manifestado através da sua palavra. E quantos aqui, eu pergunto nessa noite, já receberam da parte do Senhor promessas, profecias, ou até mesmo palavras de direcionamento, palavras de revelação acerca de você, ou de uma determinada situação, ou até de outra pessoa, um familiar, um amigo, que seja? Todos nós recebemos uma palavra de Deus, que o desejo, o cuidado, o temor para cumprir pelo caráter da fidelidade de Deus, ao qual Ele, como diz no Novo Testamento, não é homem para que minta e nem filho do homem para que se engane. Ou seja, quando Ele libera a sua palavra, ela vai se cumprir na minha e na sua vida. Amém? Porém, eu quero abrir os teus olhos para uma coisa. O caráter da fidelidade de Deus, ela não se aplica apenas naquilo que eu recebo como graça. Eu quero que você entenda por aqui. A palavra do Senhor diz no Novo Testamento, livro de Tiago, que
ainda que nós sejamos infiéis, Deus, contudo, permanece fiel. Amém? E quando se lê esse texto, muitas pessoas se enganam, porque nos dá a sensação de que mesmo que eu não cumpra a minha parte, aquilo que eu deveria fazer como direcionamento de Deus, mesmo assim Deus vai cumprir a parte dele. Ou seja, eu posso continuar fazendo do meu jeito, de qualquer jeito, que Deus vai fazer a parte dele que ele me prometeu. Não é bem assim. Fala para o seu irmão, não. Quando eu estava na 2ª série, criança, chegou na metade do ano, eu estava muito mal na escola, né? Eu estava com notas muito ruins, tinha sim uma dificuldade muito grande de prestar atenção, mas naquela fase onde que você começa a conversar, brincar e fazer bagunça, e você não consegue focar em nada. Quando foi na metade do ano que a professora nos chamou meus pais, meu pai então decidiu me colocar numa aula de reforço. E ali, ele me fez 2 promessas, quando ele me colocou na aula de reforço. Ele disse, a primeira promessa foi a seguinte: se você se esforçar e passar de ano, eu vou te dar uma bicicleta. Você vai na loja, você vai escolher a bicicleta que você quer. E eu, uau! E a outra, ele disse assim, eu prometo também que se você não passar, vou arrancar o seu couro. De uma ou de outra, as promessas iriam se cumprir na minha vida. Mas eu queria, não só para agradar o meu pai, mas eu queria muito aquela bicicleta. E eu comecei, além da aula de reforço, comecei a me esforçar mesmo dentro da sala de aula para poder me comportar. Troquei da cadeira, saí lá do fundão, fui sentar na frente da professora e comecei a recuperar. Quando chegou no final do ano, a professora não me deu, faltou meio ponto, não foi um ponto, meio ponto. E a professora me reprovou. E eu já sabia o que ia acontecer. Uma das promessas ia se cumprir na minha vida. Eu queria que fosse a promessa boa, mas eu só falei, meu Deus, vou chegar, meu pai vai saber. Quando ele souber, o negócio vai ficar complicado. E eu cheguei em casa, Jorge, me preparei daquele jeito que menino faz, né? Tomei meu banho cedo, botei 2 calças, uma camiseta de manga comprida, um casaco. Me enrolei em 2 cobertas e fui dormir bem cedo, porque se eu fosse apanhar, eu estava revestido, protegido. Meu pai chegou em casa tarde da faculdade e eu já estava dormindo, ele nem foi atrás. E passou-se os dias, isso foi no final de ano, próximo já do Natal. E quando chega o Natal, tínhamos lá na nossa casa lá uma festa, com fraternização de família. E quando eu olho assim, uma caixa enorme do lado lá da árvorezinha de Natal. E eu olhei e falei assim, só pode ser a bicicleta. Mas na hora eu pensei, meu pai vai zoar comigo. Como eu não passei de ano, ao invés dele dar para mim, ele vai dar para o meu irmão. E eu comecei a maquinar como comprar o meu irmão para mim poder ficar andando também na bicicleta. E na hora de entregar os presentes, ele chegou e começou a falar e botou a mão naquela caixa e disse que, Guilherme, você não merece, mas está aqui o presente que eu te prometi, porque eu sei que você se esforçou. Ele falou bem assim para mim. Isso o Espírito Santo de Deus me fez lembrar esses dias, porque a graça de Deus, ela se aplica na nossa vida dessa forma. Por mais que você tente se esforce, ou até conquiste, ou deixe de conquistar, não é pelo que eu faço, não é pelo que eu mereço ou não, que Deus vai deixar de fazer na minha e na sua vida. Amém? Porém, você precisa fazer a tua parte. Enquanto que o texto está dizendo que Deus, contudo, permanece fiel com a sua palavra, com aquilo que Ele falou que vai fazer e vai cumprir, então, da contrapartida, precisa do nosso lado termos uma resposta, ou seja, de uma outra palavra poderia usar que nós precisamos nos encaixar nos propósitos de Deus, para que aquela promessa se cumpra na nossa vida. Você quer ver um exemplo bíblico
quando Deus dá uma palavra para Moisés, ele vai até Faraó, vai até o povo e anuncia que Deus quer libertar os cativos, os escravos ali no Egito, para que eles fossem no deserto, voluntariamente, adorar ao Deus de Israel, e o Senhor entregaria uma terra que mana leite e mel. Aproximadamente 600 mil homens, fora mulheres e crianças, receberam essa promessa. Moisés foi um deles. E a Bíblia diz que quando eles saíram da terra, poucos dias depois, eles chegaram no lugar, na terra de Canaã. Eles chegaram, eles viram o Moisés, direcionado por Deus, envia homens, espias, 12 homens, um líder de cada tribo, para espiar a terra. E eles ficam lá mais ou menos um mês. Enquanto que eles voltam de espiar a terra, eles retornam todos, reuniram-se para ouvir as notícias de como que era a terra. E eles disseram assim, os primeiros 10 falaram assim: verdadeiramente, a terra é tudo aquilo que Deus falou. Ela mana leite e mel. É uma terra boa. Só que 10 disseram assim, mas é impossível. Porque naquela terra tem gigantes, tem guerreiros, as cidades são fortificadas. A gente era escravo, a gente não sabe lutar, e eles são guerreiros de batalha, eles são homens de guerra, pelejadores. Certamente nós vamos morrer se a gente entrar ali. E aí eles viram eles deixaram, na verdade, uma promessa morrer na vida deles. Outros 2, Josué e Caleb, falaram: é verdade, a terra é tudo aquilo que o Senhor falou que ia ser. É verdade sim, que tem gigantes, temos dificuldades, vamos ter muito problema para entrar lá e vencer. Mas fiel é aquele que prometeu. Amém? Eu te faço uma pergunta, querido, nessa noite: quem é mais importante na sua vida? O que é mais importante na sua vida? A promessa de Deus ou quem prometeu? Avalie isso na sua vida um pouco. Porque quando você coloca como algo maior na sua vida aquele que prometeu, que é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós podemos pedir, pensar ou imaginar, como a Bíblia diz, não é por causa de uma palavra, de uma promessa que pode não se cumprir, não porque ele não vai cumprir, não porque ele não é fiel. Ele é fiel. Nós acabamos de ler aqui em Jeremias capítulo 1, versículo 12. Ele tem um cuidado peculiar para cumprir. Ele está mostrando o caráter da fidelidade dele, né? Antigamente o gaúcho resolvia as coisas, o contrato não é no fio do bigode, como a gente diz aqui. Não era assim? As pessoas vinham, antigamente a palavra, um aperto de mão ali, se selava um contrato. Não era assim? Hoje não tem mais como você confiar em ninguém, não é verdade? Até tendo contrato você consegue ser enganado, dilubriado. Tendo contrato em mão assinado lá em cartório, ainda assim você é enganado. Veja até onde que está a fidelidade da palavra do homem. Mas o que Deus está falando naquele texto? Ainda que o homem seja infiel, ainda que nós não venhamos cumprir aquilo que prometemos, não significa que eu vou receber. Mas a palavra de Deus, aquilo que Ele falou, vai se cumprir. Como que isso se cumpre na minha vida então, pastor? Como que se encaixa? Deus fala para o povo assim: se o meu povo, fala comigo, se significa uma condição. Na lógica de programação lá a gente coloca se somente se, ou seja, existe uma condição para que uma coisa aconteça, tem uma alguma condição que tem que acontecer antes. Ou seja, como um contrato que tem direitos e deveres. A gente faz contratos pensando que só temos direitos, não é? E esquecemos que nos contratos também tem deveres. Assim é toda a antiga aliança, e assim também é a nova aliança, direitos e deveres. Eu tenho que cumprir a minha parte, mesmo que eu não consiga, mesmo que eu não tenha capacidade, Deus
quero fazer aquilo que o Senhor está determinando na minha vida, aquilo que Deus está pedindo na minha vida. E se eu vier a conseguir conquistar, glória a Deus. Nós estamos crescendo em graça, em sabedoria, em conhecimento do Senhor. Mas nem sempre vamos conquistar. E aí o Senhor, Ele vem e dá. Uau, e essa é a fidelidade da graça de Deus. Não merecemos, mas Ele foi lá e deu. Amém? Assim como eu contei nesse testemunho. Mas olha só, passa-se o tempo. Passou-se o tempo. O povo no deserto. A Bíblia diz lá em Números que Deus desejou exterminar aquele povo que Ele tirou do deserto. Porque Ele fala para Moisés assim: Moisés, 10 vezes esse povo me tentou. 10 vezes esse povo foi contra a minha vontade, a minha palavra. Deus queria exterminar e falou assim: Moisés, eu vou acabar com todos eles. Eu vou resistir um por um. Vai sobrar só você. Eu vou começar tudo de novo em você. E Moisés fala: não, Senhor. O que diriam as nações? Lá em Gênesis e Êxodo fala: o que diriam as nações? Onde que está o Deus que tirou esse povo do Egito? Mas não, com um braço forte e poder, livrou de Faraó e seu exército, mas não tinha poder para colocá-los, fazer com que eles entrassem na terra que Ele mesmo prometeu. E aí o que Deus decide? Ele começa a resistir. Fala para o seu irmão assim: quando você não é fiel, Deus resiste você. De uma outra palavra, nós poderíamos dizer que a gente pode tentar de todos os lados. Deus fica só te observando, às vezes longe, não porque Ele se distancia, é porque a gente vai para longe mesmo. E Deus fica só te olhando de longe, dizendo assim: não adianta, você não vai conseguir fazer sem minha ajuda. Você não vai conquistar se eu não te ajudar. Você não pode nada sem mim. Você não tem nada sem mim. Você nada é sem mim. E quando nós vemos nesse texto que Deus permanece fiel, Ele está dizendo que eu preciso também ser fiel. Fala para o seu irmão assim: como que está a tua fidelidade hoje? Como que está a tua fidelidade? Porque a fidelidade, ela demonstra o teu caráter, a tua intenção do coração. As tuas motivações serão reveladas através da tua fidelidade. Seja ela com o seu cônjuge, seja ela com a sua família, seja ela com a igreja, com o seu ministério, seja ela com Deus, seja ela com a vida. Compreende isso? Como que está a tua fidelidade com Deus? Nós queremos e apelamos para a palavra que Ele diz, que Ele é fiel, amém? Mas você é fiel? Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, se arrepender dos seus maus caminhos e se converter de todo o seu coração, então, olha a condição. A condição é: se A, B, C, D acontecer, então eu sararei a tua terra, perdoarei os teus pecados. Existe uma condição, queridos. Ainda existe uma cruz, ainda existe um morrer, ainda existe uma forma ao qual Deus olha e espera que você faça o que você deve fazer. Essa semana, ajudando uma família com problema ali, familiar, e a pessoa me perguntava assim: o que eu faço? Me ajuda. E eu falava para ela assim: faça o que você tem que fazer. E ela dizia: mas é um ser humano. Eu falei assim: entre o ser humano e o seu marido, você é casado com quem? Faça o que você tem que fazer. Olha o que é fidelidade. Jesus teve várias oportunidades
de se entregar, de se vender para Satanás. Se prostrado me adorares, te darei todos os reinos dessa terra. Olha o que é a fidelidade. Somente ao Senhor teu Deus adorarás de todo o teu coração. Isso é fidelidade com a palavra, com princípios, com direcionamento de Deus. Sabe, caráter, queridos, é quem você é quando ninguém está vendo. É quando você está sozinho, tendo uma oportunidade de fazer errado, e você identifica que de fato é errado, mas um comichãozinho dentro da tua cabeça, né? Dentro de você fala assim: vai, ninguém está vendo. Vai lá, ninguém está ouvindo. Você não vai ser pego, mas Deus está vendo. O Espírito Santo que Ele fez habitar dentro de você está dizendo para você: não faça. E observe que a maneira com que nós precisamos entender a fidelidade de Deus não é da forma, nem sempre vai ser da forma com que nós estamos habituados. Nem sempre vai ser do mesmo jeito. Porque se Deus um dia resolver fazer de uma maneira diferente, você pode não entender, não identificar, e logo você não vai obedecer e não vai ser fiel. Até talvez você vai dizer assim: sai de mim, Satanás, né? Quantas vezes Deus estava querendo falar e te mostrar, te tocar, e você achou que era o diabo falando com você? Para que eu e você possamos ser fiéis ao Senhor, nós precisamos conhecer a palavra de Deus, reter esta palavra. A Bíblia fala que ao término daquele período longo de 40 anos andando em círculos ali no deserto, o povo finalmente chega de frente à terra de Canaã. E olha o tratamento de Deus com Moisés, com o povo. Daqueles 600 mil homens, só estava vivo apenas 2. E os 2, no momento da guerra, de entrar na peleja, foi dito para eles assim: vocês já estão velhos, deixa que a gente entra na guerra para pelejar por vocês. Vocês não precisam entrar na batalha. Caleb, Josué se posicionam, se colocam numa postura. Eles disseram assim: tal é a minha disposição hoje, desde o primeiro dia em que eu recebi a promessa do Senhor. Pare e pensa um pouco na resposta dele. Durante 40 anos, todos os dias, ele orava: Senhor, me faça entrar na terra hoje. Talvez os filhos foram crescendo, ouvindo o pai orando, e perguntaram algum dia: pai, quando que a gente vai chegar na terra? Quando que nós vamos entrar na terra que mana leite e mel, que o Senhor prometeu ao Deus de Abraão, Isaac e Jacó, os nossos pais? Eu imagino a resposta que seria mais ou menos assim: se nós não entrarmos hoje, amanhã, se não amanhã, semana que vem, mês que vem, o ano que vem, mas nós vamos entrar, porque fiel é aquele que prometeu. Amém? Todos os dias, querido, eles guardavam as promessas de Deus sobre a tua vida. Observe o que é ser fiel. Quantos cultos você parou para pensar? Quantos cultos você participa durante o ano? Talvez você possa dizer 200, 300, não sei, né? Talvez você possa dizer: pô, seja mais fácil, vamos ser mais fácil, pastor. Talvez você participe de 4 cultos por mês. 4 oportunidades de Deus durante o mês, uma no mínimo por semana, que a palavra dele é liberada sobre a minha e a sua vida. E quando chega no final de semana que vem, você não lembra o que Deus falou e liberou sobre a tua vida. Não vale pesquisar aí na página da igreja qual foi o tema da mensagem domingo passado. Você conseguiu reter no seu coração? Essa semana que está se terminando, você conseguiu refletir sobre isso? Uau, olha o que Deus está falando sobre mim. Olha que Ele está dizendo quem eu sou. Olha o que Ele está fazendo por mim. Olha o que Ele está trazendo para a minha vida. Olha quem mora e habita dentro de mim. Uau, você está meditando sobre isso como palavra de Deus, porque a palavra de Deus é o poder, o evangelho
é o poder de Deus sobre a tua vida. E aí, como é que a gente faz? Ou a gente se encaixa nas promessas de Deus para a nossa vida, na palavra que Ele já tem liberado. Porque Ele é fiel, zeloso, cuidadoso em cumprir cada detalhe. Fala para o seu irmão assim, Deus é detalhista. Cada detalhe, Ele é fiel para cumprir. E aí a gente passa uma semana inteira e não lembra o que Deus falou comigo ontem, o que Deus falou comigo na quarta, na terça, porque a gente rapidamente perde a visão da promessa de Deus. A gente olha para tantos outros lugares, olhamos para as adversidades, olhamos para os inimigos, olhamos para as muralhas, olhamos para as circunstâncias e esquecemos de focar os nossos olhos na promessa de Deus. Perder o foco é muito fácil. Satanás precisa só fazer assim, você está caminhando. É como diz aquele hino antigamente, diz, caminhando eu vou para Canaã. Tu está lá caminhando, andando dia após dia no deserto, e Satanás faz assim, pá, dá um estalinho aqui, tu perde o foco, de repente você viu, você já se afastou do caminho. Deus não era rigoroso, mas Moisés, ele tinha um temor, e ele era rigoroso consigo mesmo para se posicionar diante do Senhor, mas mesmo ele sendo um homem temeroso, ele foi um que Deus não permitiu que entrasse na terra. Moisés tinha promessa também de entrar na terra que manava leite e mel? Sim. Por que ele não entra? Eu vou contar para você o meu entendimento do que aconteceu e depois eu vou te falar uma conclusão bíblica. Tá? A Bíblia diz que quando eles atravessam o mar e eles começam a caminhar, Faraó morreu, ficou para trás, acabou, a velha vida acabou. Agora eles estão no deserto livremente, direcionados por Deus através de Moisés. Passa o primeiro dia no deserto, 50, 60 graus. Começa a acabar a água. E o povo vem para Moisés e diz, Moisés, e agora? Deus nos livrou de Faraó, mas vamos morrer nesse deserto, não tem água. O que adiantou sobreviver a Faraó, mas nós vamos morrer nesse deserto? Eles começaram a reclamar, a murmurar para Moisés. Era um problema de fato. E eles foram e começaram a pressionar Moisés. E Moisés foi orar e foi consultar a Deus. E a Bíblia diz que Moisés recebeu um direcionamento de Deus. Fala para o seu irmão, direcionamento. Deus dá uma palavra para ele assim, pega o teu cajado e bata na rocha. Para um momento ali emergencial, pela urgência da necessidade do povo, Deus fala assim, pega e bate na rocha. E imediatamente começou a brotar água ali naquele lugar. Naquela pedra começou a sair água. E aí resolveu o problema do povo, amém? Como que Moisés então aprende a resolver o problema do povo? Dando pancada nas coisas. Compreende? Assim muitas vezes a gente trata as pessoas, as circunstâncias da nossa vida. Tem crente que nasceu para o evangelho na base da pancada e ele passa a vida inteira dando pancada. Você entende por que as pessoas são meio estranhas às vezes dentro da casa de Deus? Porque nasceram na base da pancada, estão fluindo na base da pancada, mas não é para ser assim, não é para ser assim. Passou-se tempo, anos depois, de novo o povo fica sem água, vem, pressiona Moisés, porque Moisés dava sempre um jeito em Deus de resolver o problema deles. Quando Deus queria matar, Moisés falava assim, Deus, tem misericórdia desse povo, mata eles não é por causa deles, mas por causa das nações, que diriam as nações, onde que está o Deus desse povo? Passa o tempo, o povo tem sede, acabou a água, e ele vai orar de novo, consultar a Deus, e Deus fala para ele assim, fala para a rocha. Só que Moisés está preso no velho formato, no velho jeito de fazer. Ele não amadureceu da forma com que tem que ser feito.
no início você vai fazer todo estranho, de tudo que é jeito, esculhambado mesmo. É como uma criança que quando ela aprende a caminhar, ela não começa a caminhar tudo certinho, né? Ela para no cantinho e faz uma pose de modelo. Não, ela sai cambaleando, tropeçando, caindo. Alguém tem que ajudar ela ali a se levantar. É assim. Mas vai chegar um tempo que ela vai ter condições, porque ela amadureceu para poder caminhar com as próprias pernas. E aí Deus fala para ele: fala com a rocha. E aí vem Moisés diante do povo e senta o cajado de novo. Naquele momento, Moisés perdeu a promessa na vida dele. Chegou o dia da grande batalha, Jorge. Moisés está em cima do monte. Começa Deus a falar com ele: Moisés, vem cá, eu quero te mostrar uma coisa. Eu quero mostrar para você que eu sou fiel para cumprir. Dá uma olhada lá embaixo, olha lá a terra. Mas você não vai entrar, você só vai ver. Por isso que no dia que eu ganhei aquela bicicleta, eu me lembro que eu pensei assim: meu pai vai dar para o meu irmão. Eu só vou ver aquilo que ele prometeu na mão dos outros, mas não vou usufruir. Deus mostra, fala para Moisés: ó Moisés, está ali. Sou fiel ou não sou fiel? Sim, Senhor. Pois é, mas tu não vai entrar. É meio estranho. Quero eu entender, teologicamente falando, que o que Deus tinha para Moisés era melhor, porque Deus ali o leva para o céu. É melhor morar no céu ou na terra? É melhor morar nos céus ou na terra? Eu imagino a proposta, a Bíblia não fala. Moisés não revela, as pessoas, os escribas não contam que de fato, como que foi esse diálogo. Eu imagino Deus falando para ele, não é que Deus estava barganhando, mas eu imagino Deus falando assim: Moisés, está vendo a terra, é tudo aquilo que eu prometi, mas quem eu sou é maior do que tudo isso que você está vendo. Você quer ficar ali, quer entrar ali, mas olha o que eu tenho para você. Muito mais além do que você pode pedir, pensar ou imaginar. Compreende isso? Nós temos que fazer uma escolha. Ser fiel a Deus é uma escolha, é uma decisão ao qual, independentemente se você tem promessa ou não. Pastor, como que eu sei que eu tenho promessa? Começa a ler a Bíblia. Você vai ver o tanto de promessas que estão escritas ali ao teu respeito. E começa a viver dia após dia, que se cumpra cada uma delas na tua vida. Sendo fiel a esta palavra. Está todo mundo dizendo, vai para lá. Não, a palavra de Deus está dizendo que eu tenho que ir para cá. Está todo mundo dizendo, os médicos estão dizendo, vai morrer. Não, mas a palavra de Deus diz, ainda que morra, viverás. Está dizendo o médico, não tem jeito, você vai ser dependente de um remédio para o resto da sua vida. Está te condenando a uma escravidão, uma dependência de remédios. E você diz, não, a palavra de Deus diz que Ele é o médico dos médicos, Jeová Rafá. E Ele levou sobre si todas as minhas dores e as minhas enfermidades. Você fica com o quê? Com a promessa e a palavra de Deus? Ou o que o médico está dizendo, o que a sociedade está dizendo, com o que o governo, as leis dos homens estão dizendo. A Bíblia diz que importa que nós venhamos obedecer a Deus e não a homens. Vai chegar um momento que talvez não seja para você. Fala assim, em nome de Jesus, me livra dessa. Mas se chegar para você o dia que você vai ter que decidir em se manter fiel a Deus até o fim. Talvez você nunca tenha lido a história, nunca tenha assistido documentários, mas sabe como que os primeiros cristãos eram fiéis a Deus? Sabe como que eles eram? Até a morte. Eles eram lançados nas arenas, nos coliseus em Roma, nas arenas onde que soltavam os leões, e eles não corriam, eles nem lutavam pelas suas vidas. Eles apenas ficavam ali, fechavam seus olhos e oravam, e adoravam, e cantavam louvores.
que o imperador queria fazer? Ele queria chocar todo mundo, para que as pessoas tivessem medo de quão terrível é ir contra o Império Romano, de adorar um Deus estranho. E as pessoas ali, elas viam o contrário. Elas ficavam chocadas porque elas não lutavam pelas suas vidas, porque elas se mantinham fiel até a morte, porque elas tinham uma palavra que dizia assim: ainda que morras, viverás. Ainda que você morra nessa terra, você vai viver uma vida eterna em Cristo Jesus. Eu posso indicar para você, por exemplo, há uma série, não sei bem certo se é uma série, mas um filme, que conta a história do apóstolo Paulo. É uma série bem recente. E ali naquela série tem, não estou dizendo que aquilo possa ser fato real, mas ali deixa muita coisa para que a gente venha refletir. O homem que é encarregado de executar a sentença da morte de Paulo, depois que ele foi preso ali, né? Ele começa a questionar Paulo sobre a fé. E ali está o apóstolo Lucas, olhando para Paulo e dizendo assim: Paulo, não vale a pena. Não vale a pena morrer, Paulo. Você é mais importante vivo do que morto. E Paulo olha para ele e diz assim: o que importa, se vivemos, vamos viver. O viver é Cristo. E se morrermos, com Cristo é lucro. Se vivemos ou morremos, Cristo vive em mim. Tanto na vida como na morte. Ele está dizendo assim: isto é a fidelidade de quem conheceu um Deus fiel. Porque fiel é quem prometeu, maior é quem prometeu. O caráter da fidelidade de Deus não está somente naquilo que Ele promete, mas quem Ele é. Quando fala de caráter, Ele está dizendo quem Ele é. Não é a grandeza da promessa que vai determinar o tamanho do seu Deus, mas é o grande Deus que prometeu para você. Fala para o seu irmão: se quer conhecer as promessas de Deus para a tua vida, leia a Bíblia. E se Deus tiver coisas grandes, extraordinárias aos olhares dos homens, Ele vai usar profetas e vai chegar para você: assim diz o Senhor, farei de ti tal, 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 e vai te trazer promessas, coisas como Paulo diz assim, ó: não subiu ao coração do homem, o homem não imaginou. São essas coisas que Deus está preparando para mim e para você. Segunda-feira eu estava numa reunião, e naquela reunião eu não queria ir. Eu retardei aquela reunião por 2 meses. Eu falei: não quero. Mas domingo passado, Deus me deu uma palavra. Quem lembra aqui, eu vou dizer o tema. Deus me deu uma palavra sobre não desperdiçar as grandes oportunidades de Deus. Amém? Você não sabe quando a oportunidade é de Deus, a não ser que você, conhecedor da palavra, das promessas de Deus, ou recebeu uma revelação, um profeta veio e revelou e abriu os seus olhos para algo extraordinário que Deus está fazendo. Amém? Embora tudo isso eu tinha, meu coração estava fechado, porque eu olhava para aquilo e dizia assim: não. Lá atrás, eu falava assim: lá atrás, Senhor, eu tentei, não, e se o Senhor fechou a porta lá, isso não tem nada a ver. E sabe o que eu fazia? Eu falava: não, isso é prato de Satanás. Mas por causa da minha palavra que eu tinha dado para aquele homem que eu ia, e finalmente eu falei: tá, eu vou. Fui lá para ainda levar um outro irmão naquela reunião. E sabe o que aconteceu? No meio do caminho, indo para Bento Gonçalves para a reunião, o Senhor me fez lembrar da mensagem de domingo passado. Segunda-feira de noite eu falei: Deus, a tua palavra foi sobre não desperdiçar as grandes oportunidades. Eu não sei se essa é uma grande oportunidade, então eu vou. Mas fui assim, com o pé no freio, Jorge, sabe? Coração fechado. Eu falei assim: Deus, tu me dá um sinal. Se tu me der um sinal, né, tu molha, ou depois tu seca. Depois tu molha, depois tu seca, que nem Gideão, né, para saber se era de Deus ou não. Estou lá sentado, e as pessoas que me convidaram, eu achei que elas iam falar, e não eram elas, eram outras pessoas.
estava falando de empreendedorismo, sabe? De uma forma diferente ao qual nunca tinha ouvido, porque eram cristãos, servos de Deus, falando sobre o empreendedorismo, não da fé, mas de uma oportunidade de mudar a tua história através da fé em Cristo. Trabalhando, amém? Eu falei, uau, interessante. Só que eu tinha que, a reunião era das 7h30 até sei lá que horas, mas 9 horas eu tinha outra reunião. E eu fui para o carro, saí do meio da reunião, a Fabiana ficou lá e fui para o carro. Quando eu entro na outra reunião, e a reunião se tratava sobre imersão, sobre mergulhar. Fala para o seu irmão, mergulhar. Não tem como você mergulhar sem estar completamente envolvido com algo, com alguém ou com algum lugar. Amém? Mergulhar significa quando você, por exemplo, vai mergulhar e entrar na água lá, você está completamente envolvido por aquela água, sim ou não? Assim é o homem e a mulher de Deus fiel ao Senhor. E quando eles começaram a falar na reunião sobre estar completamente envolvidos com aquilo que Deus tem como promessa, como para este tempo, eu fiquei lembrando, Senhor, tal coisa, e voltei para a reunião depois, Jorge, bem animado. Falei, tá bom, Deus, vamos ouvir. Só que quando eu voltei para a reunião, já tinha acabado a outra reunião. Eu falei, sim, agora? Perdi minha oportunidade. E aí a minha esposa falou assim, olha, o pessoal está querendo sair para lanchar, mas não estou muito afim não. Eu falei, bora, não vou perder de novo a oportunidade. Fala para o seu irmão, não perca de novo a oportunidade. Olha o que a Bíblia diz assim, lança o teu pão sobre as águas. Porque depois de muitos dias, você vai colher. Você não sabe, quando ele fala sobre lançar a semente, ele diz lança a semente, porque você não sabe qual que vai crescer, qual que vai frutificar. Ele está falando, não é de você loucamente tentar em todos os lugares, dar que nem cego, um tiroteio ou dar tiro no escuro, não. É você bater na porta. A Bíblia diz, batei e abre-se-vos-á. Ele está dizendo, tenta, insiste, continua, persevera, é isso que ele está dizendo. E aí quando nós sentamos para lanchar, as pessoas aqui na minha zona, assim, Jorge, o Espírito Santo de Deus falou, bradou muito alto em mim, e falou assim, você está preparado para o novo de Deus na sua vida? E eu dei aquela guinada assim para trás, e eu virei para o lado na hora, já meti e falei em voz alta na frente de todo mundo, virei para a Fabiana e falei assim, e na frente estava lá o cidadão lá, o dono do empreendedorismo lá, do empreendimento. Eu virei para a Fabiana do meu lado e disse assim, Fabiana, você está preparada para o novo de Deus na tua vida? A gente não tinha dito nem sim nem não para aquele homem, não tinha falado nada. Só que aquele homem olhou, ele e a esposa olharam para mim, arregalaram os olhos e disseram, é isso aí, é isso aí. Uma oportunidade. Toda vez que você vem e pede algo para Deus, isso soa também como uma oportunidade, sim ou não? Amém. Deus é bom, amém? Deus é bom, Ele dá. Deus também tem oportunidades. Fala para o seu irmão, Deus também tem oportunidades. O detalhe é, você quer que Deus dê a oportunidade que você quer, ou a oportunidade que Ele tem? Você pode ter as duas. Compreende isso? Você pode ter as duas. A oportunidade que você quer. Mas se você não quiser a oportunidade que Ele tem, a oportunidade que você quer pode se transformar de bênção em maldição. Pode fazer com que você perca a promessa de Deus na tua vida, porque você só quis para o seu egoísmo, pelo seu bel prazer. Olha o que a Bíblia diz lá no livro de Tiago, capítulo 3. Pedi, não recebi, porque pedi mal. A gente pede oportunidades para Deus, coisas para Deus, e esquece que a vontade dele é sobre todas as coisas. Ou seja, cada momento onde que você pede uma oportunidade, você desencaixa do propósito de Deus,
e não tem como viver. Romanos 8, 27, que diz, não vale, deixa o povo lembrar, gente. Todas as coisas cooperam para o teu bem, está dizendo a Bíblia, para o bem daqueles que temem e amam ao Senhor, amém? E o que mais? Segundo o seu propósito. Vai cooperar todas as coisas para o teu bem quando você está encaixado nos propósitos de Deus. Aí sim vai se cumprir a palavra que diz que Deus permanece fiel na sua palavra para cumprir. Vai se cumprir Jeremias capítulo 1, versículo 12. Ele zela para cumprir com a sua palavra. Então não foge do propósito. Você precisa se alinhar, se ajustar. Se você sabe o que Deus quer, o que Ele quer para você, não foge, não vai para longe, não tenta fazer do seu jeito, não tenta adaptar. Continua pedindo o que você quer, o que você deseja, porque Deus, a Bíblia fala que Deus realiza o desejo do seu coração, amém? Mas preste bem atenção, o contexto lá está dizendo que Deus realiza o desejo do coração dele, na minha e na sua vida. Isso muda tudo. Assim, do mesmo jeito, é em Salmo 23 que diz que o Senhor é o nosso pastor, amém? E o que é dele, olha o original que está dizendo, e o que é dele, não teremos falta. Não é tudo aquilo que eu quero, não vou ter falta. Isso muda tudo. Ou seja, eu e você precisamos nos encaixar no propósito de Deus e permanecer fiel dia após dia, para que sim, os propósitos dele aconteçam, a palavra dele se realize na minha e na sua vida, e aquilo que eu peço, e aquilo que eu desejo, aquilo que eu almejo, aquilo que eu peço para Deus como oportunidade, vai acontecer, amém? Se coloca de pé, glórias a Deus. Eu quero falar para você que o ministério do pastor Bira começou assim. A oportunidade de Deus veio sobre a vida dele, no pior dia da vida dele. Que dia foi esse? O dia eu não me lembro exatamente, mas foi em 1989. Quando meu pai, minha mãe, meu irmão e um amigo do meu pai estava dirigindo um carro e eles sofreram um acidente. Meu pai dormiu no volante dirigindo. E o carro capotou 7 vezes. E minha mãe baixou o banco e deitou meu irmão no peito dele. Antigamente não era nem obrigado o cinto de segurança. E o cinto nem era como é hoje. Era só aquele passado aqui, né? Minha mãe baixou o banco e foi dormir. Botou meu irmão de 3 anos e pouquinho no colo. E eles estavam dormindo. Quando o carro começou a capotar, a porta se abriu, minha mãe e meu irmão voaram para fora. Minha mãe caiu de cabeça no chão. Meu irmão caiu de cabeça no chão. Minha mãe caiu no asfalto, meu irmão caiu no meio dos matos. Entre uma pista e uma outra. E meu pai saiu do carro sem nenhum arranhão. Dias antes, queridos, Deus havia usado um profeta para ele, dizendo assim, ó, nenhum dos teus ossos será quebrado. Eu não vou nem falar o que Deus falou para minha mãe. Não vou falar. O mesmo profeta que virou para meu pai e disse, nenhum dos teus ossos vão se quebrar. Virou para minha mãe, botou o dedo na cara dela e disse assim, Deus vai te quebrar toda para que tu saiba que Ele é meu filho e Ele é fiel. Minha mãe nem era crente, Salete. Na verdade, ela odiava crente, você sabia disso? 1989. Ela não queria saber de igreja. Meu pai dava o dízimo, era motivo de briga dentro de casa. Aí sabe o que aconteceu? Minha mãe faleceu naquele acidente. Só que quando meu pai saiu do carro e viu a minha mãe, eu vou fazer você ficar em pé, sabe? Só um pouquinho. Mas quando meu pai saiu do carro, ele olhou para o asfalto, viu minha mãe ainda com os olhos abertos, apontando na direção onde estava o meu irmão. Ele entendeu que o meu irmão estava em mais perigo e ele correu para o lado do meu irmão. E quando ele pegou meu irmão estava desacordado, estava morto, praticamente, porque ele rachou o crânio, quebrou clavícula.
Ele não respirava. Naquele dia, naquele momento, meu pai pegou meu irmão no colo e clamou, gritando para Deus: Deus, meu filho, salva o meu filho, tem misericórdia. Meu pai disse que ele não sabe dizer se foi entre 6 a 8 minutos que meu irmão ficou morto no colo dele. Ele erguia o meu irmão para os céus e clamava: Deus, tem misericórdia, salva o meu filho. E ele ouviu uma voz que dizia: Ele salvou o teu filho e a tua esposa. E meu irmão começou a chorar no colo dele. E aí, quando ele sai dali, parou um carro para socorrer, colocaram a minha mãe dentro do carro, levaram para o hospital do Gama. O hospital mais ruim que você pode pensar é aquele lá. Normalmente as pessoas levam as pessoas lá para morrer. É um negócio complicado. E isso naquela época, 89, até hoje é assim. E quando chega lá o médico, a minha mãe já estava desacordada, coma praticamente. Ela rachou a cabeça, queridos, daqui de trás até aqui na frente do queixo. Meu pai disse que na cabeça dela, aqui no tampo da cabeça, sentia quase 2 dedos do crânio afastado. Ele via o cérebro dela. Enquanto que eles estavam indo para o hospital, ele tirava os cacos de vidro, grama, capim, pedacinho de toco, sujeira, de dentro dos miolos da cabeça dela. E o médico disse para o meu pai assim, quando eles foram atendê-la: nós não podemos fazer nada. Eu tenho 30 anos de experiência e eu te garanto, ela vai morrer. Eu não dou 10, 15 minutos no máximo para ela, porque aqui nós não temos nada o que fazer. Olha a promessa de Deus, fala para o teu irmão: a promessa de Deus faz com que você faça loucuras. Aos olhos do homem é loucura. Ele disse assim: ela não vai morrer. Deus me falou que ela vai viver. O médico olhou para meu pai: então tá, aqui a gente não pode fazer nada. Se tivesse levado para outro hospital, talvez ela tivesse uma chance. Meu pai falou: pode levar. E o médico: mas eu garanto, antes de chegar lá ela vai morrer. Meu pai: pode levar porque ela não vai morrer. O médico falou: então assina aqui. E levaram, botaram na ambulância. Meu pai, o enfermeiro, minha mãe morta, praticamente, e o motorista. E quando eles entraram pelo Eixão em Brasília, faltando assim uns 2 ou 3 minutos para chegar no hospital, o enfermeiro olhou para a pupila da minha mãe, mediu ali pressão, botou, sei lá como é que chama aquele negócio para ouvir os batimentos, estetoscópio, acho que é isso aí. Não tinha batimento. Mexeu no olho, viu a pupila, olhou para meu pai e disse para ele assim: ela acabou de falecer. Falou bem assim. Chegou no hospital de base, 5 médicos esperando ela. E quando abriu-se a tampa lá do camburão, o enfermeiro disse para o médico: ela acabou de falecer. O médico foi e verificou. E disse, o médico disse assim: anotou a hora do óbito? Sim, ela acabou de falecer. E meu pai disse para o médico: ela não está morta. O médico olhou para meu pai e disse assim: moço, eu sei que você está com trauma por causa do que está acontecendo, mas olha aqui, ela está morta. E aí meu pai disse: Jesus me disse que ela não está morta. O médico olhou para meu pai e disse: tu só pode ser crente, tu é louco, tira esse cara daqui, leva essa mulher para o necrotério porque ela está morta. Pegou uma prancheta e começou a assinar uns documentos lá. Meu pai, como diz o gaúcho, né, louco de esperto, agarrou na maca ali e disse: ela não está morta, e foi junto com a maca. Chegou na porta do necrotério, ele segurou a maca e disse: vocês não vão mexer nela porque ela não está morta. Jesus me disse que ela não está morta. Os médicos deixaram ali, meu pai sentou e ficou ali algumas horas. Isso era madrugada já. Meu pai disse que quando ele cansou, ele começou a sentir dor no corpo, até o fio do cabelo dele doía. Quando
passa adrenalina, o corpo esfria. Ele sentou na maca com a minha mãe, colocou minha mãe no colo dele, ajeitou as mãos, foi ajeitando os cabelos. Minha mãe foi ficando preta no colo dele. E quando ele se cansou, próximo do horário de trocar o turno do dia seguinte, de manhã cedo, volta às 6 horas, meu pai já estava cansado e ele fez uma oração, ele não gritou mais. Lembra do início que Moisés, na base da pancada, resolveu o seu problema? E depois, no final da história, Deus deu uma ordem para que falasse de uma forma, quando dá o sentido que você tem que falar, além de falar com entendimento, você tem que falar com fé, com amor, com mansidão, amém? Fala para o seu irmão assim, fala um pouquinho mais de mansidão e tu vai ver as coisas acontecer na tua vida. Naquele momento onde que ele viu a minha mãe morta ali, que as horas já haviam passado muito tempo, o atestado de óbito já estava na mão do meu pai. Ele fez uma oração e disse assim: Deus, eu amo essa mulher, mas agora ela está morta. Mas por causa da tua palavra, traz ela de volta. Ele não gritou mais. Ele simplesmente, quem conhece o pastor Bira sabe que ele fala bem brando. Ele diz: Senhor, mas por causa da tua palavra, traz ela de volta. Minha mãe deu um grito dentro daquela entrada, daquele necrotério. Ela gritou o quê? O que ela gritou? Jesus, tem misericórdia de mim. E ela deu um grito tão alto que os médicos, os enfermeiros começaram a correr de um lado para o outro. Já tinha sido avisado lá: deixa preparada aquela injeção de amansa-boi aí, porque o homem vai entrar em histeria daqui a pouco. Ele vai surtar aqui quando cair a ficha que a mulher dele está morta. Foi uma correria. E quando chegou o médico, chegou o enfermeiro direto já no braço do meu pai, pum, aquela injeção. E o médico dizendo: o que aconteceu? O que aconteceu? Meu pai só teve tempo de dizer assim: não fui eu. Foi caindo para o lado. Mas ele ainda lembrou de ter visto a minha mãe levantar o dedo assim, ó, com a boca toda quebrada, os dentes todos arrebentados, com a cabeça toda aberta. Ela não foi atendida, não fizeram nada. Ela levantou o dedo e disse assim: fui eu. Minha mãe perdeu todo o líquido cefálico do cérebro naquele dia. Olha o poder da palavra de Deus. Queridos, eu oro porque eu não só sou testemunha disso. Eu estava no outro carro, eu estava no caminhão, a gente estava fazendo a mudança, estava no caminhão na frente. Não estava junto, mas eu sei qual o processo que a nossa família passou por causa disso. Naquele dia começou o ministério do pastor Bira. Um homem que ouviu Deus falar e foi fiel, e está sendo fiel na sua palavra. Por isso que Deus é fiel com ele. O pastor Bira, ele pede e as coisas de Deus vêm até ele. Ele não fica correndo desesperadamente. Ele não fica murmurando. Ele fala: Deus, eu nunca me esqueço do monte que ele falou assim um dia. Terminamos de orar no monte e ele falou assim: Guilherme, vamos para a cidade ali. Eu falei: por quê? Porque eu pedi para Deus uma oferta gorda. Eu e minha esposa, a gente se olhou e começou a rir. Queridos, uma hora depois, uma pessoa que nem sabia o que a gente estava indo fazer, liga para ele e diz para ele bem assim: pastor, eu enviei para sua conta uma oferta. Ele: amém. Ele estava dentro da concessionária lá, porque ele precisava trocar o carro. O carro dele tinha fundido o motor e tudo. A irmãzinha lá enviou uma ofertinha de 30 mil reais para ele. Era o que faltava para ele completar a entrada para comprar o carro que ele havia comprado. Olha o poder que há em ser fiel com a palavra de Deus. Compreende isso? Feche os seus olhos. Coloca a sua mão no seu coração. Nós iniciamos esse culto cantando e falando sobre a palavra de Deus, sobre as promessas do Senhor na nossa vida.
Nós cantamos aqui, Senhor, nós te amamos mais do que tudo, porque maior é o Senhor do que a promessa. Nada mais nos satisfaz. Nada mais pode preencher tudo aquilo que nós temos como necessidade da nossa alma, se não for o Senhor. E se de fato nós queremos receber algo que vai ser permanente, algo de Deus que vai ser estabelecido na sua vida, seja fiel ao Senhor até o fim. Apocalipse, cada carta das igrejas da Ásia, todas elas terminam as histórias dizendo assim: aquele que perseverar até o fim. Em outras versões diz: aquele que for fiel até o fim. Aquele que continuar até o fim, este será salvo. A fidelidade de Deus não muda. Nós podemos mudar. Nós podemos muitas vezes retroceder. Podemos muitas vezes até recuar. Mas Deus, contudo, permanece fiel. Amém? Pai, em nome de Jesus, somos gratos, Senhor, nesta noite, pela Tua palavra que foi liberada, antes mesmo, Senhor, de nós nascermos. Ela já havia sido trabalhada pelo Teu Espírito em nosso favor. Por isso, ó Deus, neste momento, ó Pai, nós reivindicamos a Tua palavra, Senhor. Mas entendemos, Pai, que precisamos também sermos fiéis. Por isso, Deus, te pedimos, Pai, nos ajuda, nos capacita. Abre os nossos olhos, os nossos ouvidos, Pai, para que a gente possa ver e ouvir e entender o que o Senhor tem. As promessas, as oportunidades que o Senhor tem. O Senhor sempre nos dá uma oportunidade. O Senhor sempre está à porta do nosso coração, esperando, aguardando que alguém abra, para que o Senhor possa entrar e cear conosco e fazer toda a diferença. Por isso, Pai, que se cumpra a Tua palavra sobre a nossa vida, Pai, nesta noite. As Tuas promessas, Pai, não são lançadas ao vento, porque o Senhor é fiel. Por isso, Senhor, meu Deus, meu Pai, é a palavra que queremos te pedir nesta noite. Nos ajuda, Senhor, a ter equilíbrio sobre a Tua palavra, que nós possamos viver a plenitude do Teu Evangelho, Senhor, e entender, Pai, transformando a nossa mente, para que ela seja renovada pelo Teu entendimento, pelo entendimento da Tua palavra. E aí sim, Senhor, vamos viver e experimentar o que é bom, o que é perfeito e o que é agradável. Em nome de Jesus, Pai, assim seja sobre cada um de nós, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glórias a Deus.